Nessa noite nós vamos continuar nossos estudos de quinta-feira, amém? Hoje nós vamos falar sobre o caráter. Nós falamos já sobre fé, sobre determinação, nós falamos sobre humildade, nós vamos falar sobre caráter hoje, porque é uma coisa que está muito em falta no nosso meio, amém? Quando Deus criou o mundo, colocou alguma coisa no mundo de ruim em cada parte do mundo. Terremoto num lugar, neve no outro. Aqui no Brasil ele colocou um jeitinho brasileiro. E eu digo que uma das piores coisas que nós temos é isso. É nós queremos levar vantagem em tudo. Eu vejo os outros povos não têm isso. Os outros povos têm consciência do coletivo, mas nós brasileiros não. Nós brasileiros, no modo geral. E era isso que eu queria falar com os irmãos nessa noite. Nós somos diferentes porque nós somos nascidos de novo. Amém? A palavra diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo a fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Gálatas capítulo 5, verso 20 diz assim, versículo 19, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejos, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Eu listei as coisas ruins que a nossa conduta pode produzir, porque o caráter é uma das vertentes que formam a nossa personalidade. Amém? Junto com o caráter nós temos a nossa natureza, nós temos o meio em que nós vivemos, nós temos a raiz do qual nós fomos criados no nosso DNA. Amém? Tudo isso forma a nossa personalidade em si. Nós ouvimos falar que fulano de tal tem uma personalidade forte. Significa que ele é bruto na sua forma de agir e pensar, mas não truculento, né? Ele não é polido, ele só é áspero às vezes na maneira que ele fala, mas isso é a natureza dele. Quando nós entendemos isso, meu querido, fica muito mais fácil nós vivermos. Amém? Um fala mais, outro fala menos, não é verdade? E as pessoas têm as suas características dadas por Deus para que ela viva em nosso mundo. Por isso hoje eu oro para que Deus me mude, para eu entender as pessoas. Eu vou dar um exemplo. Eu vou orar para Deus mudar a Priscila, porque ela tem um defeito. Mas o defeito para mim é dela falar bastante, por exemplo, né? E tem outra pessoa que gosta da Priscila que fala bastante. Eu oro para Deus fazer com que a Priscila fale menos. Outra pessoa ora para que ela continue falando bastante. Outra pessoa gosta tanto de ouvir a voz dela que ora para ela falar mais ainda. Não dá. Não dá para ser assim. Então nós temos que orar para Deus nos mudar, para nós entendermos as pessoas e sabermos o qual meio e o qual jeito nós devemos nos portar diante dela. A pessoa que gosta de falar, então eu me policio para falar um pouco menos, senão vai dar conflito. Mas a pessoa que não fala nada, então eu falo bastante.
para cobrir o espaço que ela não fala. É assim que funciona. Amém? Nós temos uma natureza em nós. Essa natureza ninguém muda, meu querido. Se a pessoa quiser mudar a natureza dela, vai viver sofrendo a vida inteira. Não adianta a pessoa falar assim: eu queria ser quietinho no meu canto igual fulano de tal. Mas não foi essa natureza que você recebeu de Deus. Agradeça pela sua natureza. Agradeça por aquilo que Deus te deu e como Ele te formou, para que você viva bem. Amém? Então, uma das coisas que nós temos é nosso DNA e a nossa natureza em nós, que nos ajuda a formar a personalidade, e o caráter é uma delas, dessa parte. Amém? Então eu digo para os irmãos, nós precisamos refletir cada dia mais de como nós devemos suportar para nós termos o caráter de Deus em nós. Paulo diz: hoje não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. O caráter de Jesus está estampado em mim, e eu tenho uma luta diária, minuto a minuto, da minha natureza pecaminosa com o espírito que eu tenho, que é livre. Meu espírito anseia a presença do Pai. A carne necessita fazer coisa errada, porque ela tem a semente do mal. E é uma luta constante. E nós vamos ver hoje como nós conseguimos obter êxito em favor de nós, para que tudo se vá bem. Amém? A nossa maior lição de vida, o nosso melhor jeito de viver é, com toda certeza, o modo como nós relacionamos com as pessoas e as nossas atitudes. Isso é o melhor modo que nós temos de mostrar que nós somos cristãos. Amém? A pessoa tem que olhar para você, irmão Marcos, e dizer: cristão igual ao irmão Marcos eu quero ser, e não o contrário. Amém? Olhar para Priscila e falar assim: nossa, eu quero ser uma mulher de Deus igual eu vejo a Priscila como ela é. Nós temos que ter isso em nós. Nós somos exemplos. Agostinho disse, que ele queria pregar o Evangelho, e se preciso fosse, até com palavras. As pessoas olham as nossas atitudes. As lindas palavras que nós falamos muitas vezes, elas se tornam vazias quando elas não são precedidas pelas nossas atitudes. Esse negócio que faz o que eu falo e não faz o que eu faço, é do demônio. É um ditado do mundo, ditado mundano. Todo mundo jejuou na quarta-feira. Amém? Eu não posso falar para os irmãos jejuarem e eu não jejuar. Eu sim sou o primeiro a jejuar. E depois eu peço para que os irmãos nos ajudem em jejum e oração. Amém? Jesus é o exemplo de oração e jejum maior que nós temos. Enquanto os apóstolos descansavam, ele se apartava e ia para o monte orar. Apartava e ficava sozinho para receber mais de Deus. Jesus fazia isso, dando exemplo daquilo que nós temos que fazer. Nossas atitudes, elas falam tão alto que às vezes eu não consigo ouvir o que você diz. As atitudes das pessoas que fazem errado, elas falam tão alto que quando elas falam alguma coisa, nós não conseguimos ouvir e nem entender. É como se uma pessoa tivesse jazido na porta do bar, morto de tonto, falando para você: sai dessa vida, que você não vai dar nada, vai para a igreja. Entendeu? Os irmãos já conversar com um tonto é a coisa mais ruim que tem. Você fala uma coisa e fala de outra, ele já fala de outra, ele já muda, ele não sabe o que ele está falando. É terrível. É terrível. Amém? As nossas ações, elas têm que corresponder àquilo que nós
falamos para que não seja somente da boca para fora, seja com poder, seja com eficácia, seja com intento e objetivo de fazer com que aquilo fique calado na pessoa. A pessoa fica pensativa daquilo que nós falamos para ela. Amém? Como cristãos, nós precisamos não somente falar sobre Cristo, mas nós precisamos andar como Cristo, viver como Cristo, fazer o que Cristo fez em nossas vidas. Se nós só falarmos que Deus é bom, fica um blá 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 tremendo. Todo mundo sabe que Deus é bom. Nós precisamos mostrar isso com aquilo que nós vivemos, para nós termos um caráter ilibado diante de Deus. Porque isso está relacionado com esses 10 pontos que nós temos estudado. Quando você tem um caráter, que você anda na presença, que você sabe o que está falando, você é mais humilde. E quando você ora com fé e as coisas acontecem. Você não tem medo de Deus estar escondendo de você para não ouvir sua voz nessa oração. Você está com certeza que Deus está te ouvindo, por isso é que as coisas acontecem. Amém? Sabe quando a criança faz arte, você fala assim: ei, aonde você está? É desse jeito. Nós temos que saber que nós estamos no lugar certo, na hora certa. Por isso que a palavra providencialmente fala para nós fugirmos da aparência do mal. Porque não é só estar com o mal, a aparência do mal faz com que as pessoas nos julguem num caráter errado que nós não temos. Amém? Eu já falei para os irmãos que um dia eu estava no bar do Coró comendo um pastelzinho, tomando a tubaína, né? E o casco, a etiqueta do casco estava virado para lá. A pessoa não viu a garrafa e copo de cerveja, perguntou se eu estava bebendo. Eu falei: não sei agora não. Né? Então assim, quem passa não sabe, vai falar: nossa, o pastor bebendo cerveja. Aí eu não fiz mais isso. Não fiz mais isso para não dar margem para as pessoas não pensarem mal da gente. Não é mesmo? Dentro dessas coisas, nós precisamos ter o nosso caráter ligado ao caráter de Cristo. A primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos, depois dessa introdução, é que nós precisamos conhecer os atributos de Cristo, o caráter de Cristo, para então nós nos espelharmos. Isso é imprescindível para nós. E como nós descobrimos isso? Lendo a palavra. Estamos cheios do Espírito Santo, conhecendo aquilo que Jesus fazia na sua vida, para nós fazermos igual. Se nós não lermos Bíblia, nós não vamos conhecer a Cristo, nós não vamos saber como nós devemos nos portar. Amém? Está dando para acompanhar? Nós precisamos ser paciente, manso, humilde, gentil, amoroso, altruísta, obediente ao Pai, sábio a lidar com as situações mais difíceis, enfim, ser e buscar a amplitude do conhecimento de Deus, para nós alcançarmos a estatura de varão perfeito. Porque se não fosse possível ser santo ou é santo, a Bíblia não falava. Se não fosse possível nós alcançarmos a estatura de varão perfeito, não seria possível estar escrito na palavra. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Por que isso, meu irmão? Quando você ajoelha e pede perdão, amém? Deus perdoa todos os seus pecados. O problema é que nós temos uma natureza pecaminosa em nós que faz nós errarmos de novo. Mas se não fosse isso, você estava livre de todos os seus pecados. Amém? Pensou nisso? Ore, peça perdão a Deus. Fala para Deus tirar de você tudo aquilo que te separa
e que faz com que você não viva uma vida plena diante dele. Amém? E eu sei que no mais, o Senhor, Ele vai te recompensar. Nós precisamos seguir os conselhos de Cristo, imitar seu exemplo e guardar seus mandamentos. Aí é fácil para nós, quando nós colocamos na disposição dele, para que ele habite em nós e faça em nós segundo aquilo que ele quer que nós façamos. Bem, nós precisamos, uma terceira coisa, de nós em Deus. Aí tem todas as coisas que nós sabemos que nós não devemos fazer. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos cultivar pensamentos dignos, manter bons pensamentos que nos ajudam a não cair na cilada da hipocrisia e a evitar mais atitudes. Os pensamentos errados nos conduzem a atitudes erradas. Aí é que está o perfil daquele que serve e daquele que não serve. Se você maquina o mal, então você vai fazer o mal. Não sei se vocês vão ver agora, tem um videozinho, eu acho que eu postei até no grupo, da esposa que serviu o macarrão para o marido. Vocês viram isso? Não? Acho que eu vou postar no grupo para vocês verem. Ele tinha mais salsicha no prato dele do que no dela. O que ele pensou? Isso não é justo. Ela que fez, então ela levantou e ele trocou os pratos. Vocês não viram, não? Ela levantou, o marido trocou os pratos e falou assim: não, ela vai comer mais salsicha que eu vou comer essa, e ela vai comer aqueles outros 5 pedaços. Quando ele deu uma garfada no prato, eis que tinha 2 inteiras no prato, né, no fundo. Meus amados, olha só o que é a pessoa sem caráter. Olha o que é a pessoa que quer levar vantagem de tudo. Olha o que é as pessoas que tentam atrapalhar. Eu falo que o jeitinho brasileiro é nosso normal, porque teve mais de 8 milhões de pessoas que não precisavam do auxílio que o governo deu, e eles foram lá e pegaram. Eles foram e pegaram o auxílio, aproveitaram a quantidade de gente entrar no meio. Só de gente do exército, mais de 12 mil. Não tem gente que atrapalha o Brasil. Espero que não tenha nenhum crente no meio desses. Porque se tiver, esse está lascado. Vai se ver com Deus. Uma coisa horrível, que Deus abomina, é as pessoas serem trapaceadas. E não precisa ser pessoa, pode ser o governo. Se você pensa que você está ludibriando o governo, você está ludibriando quem paga imposto, aí vai vir o mal sobre você. Vamos acabar com o jeitinho brasileiro. Vamos deixar as pessoas sentarem no banco presidencial. Vamos dar bom dia para as pessoas, independente daquilo que ela seja, né? Pode ser um espírita, pode ser um pai de santo, não tem problema nenhum, é gente. Amém? E elas precisam do nosso carinho também. Amém? Vamos ser gratos por tudo. Vamos ser zelosos, amistosos. As pessoas querem bem. Não é, irmão? Também encontrou a Terezinha lá que prazer, né? Que é quando as pessoas são boas. Não vai. É lindo isso. Né? Mas uma coisa que eu quero dizer para os irmãos, para nós termos o caráter de Cristo, nós precisamos ter autocontrole em nós. Bem, eu disse numa quinta-feira que nós podemos irar, mas nós não podemos pecar. É diferente. Eu ficar irado, eu posso. Eu não posso pecar. Bem, mas o autocontrole é que me ajuda a não pecar. O autocontrole é que me favorece.
caia na vergonha de alguma pessoa colocar o dedão em vídeo e falar assim: eu sabia que um dia eu ia pegar você fazendo coisa errada. É o autocontrole que te livra do escárnio. É o autocontrole que te faz ser gracioso diante de Deus. Ser gracioso significa receber graça. Davi tinha um autocontrole tremendo. Ele tinha o rei na mão dele e não matou o rei por obediência. Olha que autocontrole. Ele podia só cortar a cabeça de Saul e o problema dele estava resolvido. Mas tinha que dar um monte. Ele deixou que Deus resolvesse o problema dele, Deus resolveu. E Deus abateu o ímpio e levantou o santo. É assim que Deus faz. Deus é a nossa justiça. Amém? A nossa bandeira. Ter o controle da força do nosso caráter. Uma pessoa que consegue controlar a si mesma, ela consegue dominar os seus apetites, as suas paixões e os seus desejos. Amém? Davi teve controle para não matar Saul, e não teve controle no olho dele quando ele viu a esposa do general. Perdeu o autocontrole. Está vendo? Onde o autocontrole nos conduz não só à santidade, mas à graciosidade de Deus. O autocontrole, como José, escapa do pecado. Quando toda vez que eu escapo do pecado, eu vejo bons de Deus. E eu quero me encher de bons. Eu quero ser favorecido do Pai. Eu quero que Deus tenha cada dia mais intimidade comigo e não depende de Deus, depende de mim. Amém? Aleluia. Ter autocontrole faz com que nossas vidas sejam guiadas por Deus. Uma outra coisa que eu queria deixar para os irmãos é de forma nenhuma ignorar as pequenas coisas. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Tudo é igual. Tudo tem a sua significância. Tudo tem a sua prioridade. Tudo tem a sua majestade. Amém? Ninguém é diferente do outro. Ninguém é mais do que o outro. Ninguém pode mais do que o outro. Amém? Nós precisamos não ignorar as pequenas coisas para que Deus assim nos promova a andarmos com Ele no caráter dele. As pequenas coisas significam as nossas orações, mesmo que sejam por 5 minutos. As pequenas coisas significam o salmo que nós lemos, significa os bons dias que nós damos, significa um talher que nós lavamos, significa um pano que nós passamos no chão. As pequenas coisas significam tantas coisas que um sorriso faz diferença. Amém? A pessoa que tem Jesus, ela é feliz. E ela faz diferença por onde quer que ela vá. Imagina você, quando você olha para ele, vê aquela mansidão, você fala: nossa, o oceano é grande. Mas se você botar o oceano no microscópio, você vai ver que são pequenas gotinhas lá. Cada um dando a sua contribuição para que ele seja grande. As pequenas coisas fazem diferença. Amém? Os pequenos detalhes fazem a diferença. O detalhe do detalhe é que Deus é perfeito. Amém? Então Ele é detalhista em tudo. Eu queria que os irmãos gastassem mais tempo para ler sobre a formação do tabernáculo. Madeira, o material que usou, a cor que usou, o símbolo que usou, tudo tinha um porquê, por causa dos detalhes de Deus. Tudo tinha uma referência, tudo tinha um quê de existir, e cada pequena coisa no seu devido lugar.
Deus é um Deus de detalhes. Não maneie a sua cabeça ou dê de ombros e fala: Deus não liga para isso, não. Deus liga para isso, liga. O pecado não tem diferença. Não tem pecadinho nem pecadão. Se nós erramos, seja por uma coisa grande ou uma coisa pequena, nós temos que pedir perdão. Amém? Nossa, comi até passar mal. Ora então, pede perdão a Deus por o seu pecado. Comer bem é uma coisa, comer até passar mal é outra. Isso é pecado. Amém? E por aí vai. Todas as outras atitudes nós precisamos vigiar. Nós precisamos ser santos aos nossos dias. Amém? Devolver troco, dar assento no ônibus, palavras gentis, sorrisos, são exemplos de pequenas ações que, somadas, ela transforma o nosso caráter. O nosso caráter vai se moldando. Amém? Eu nunca pensei que 25 anos depois eu ia querer todos os dias moldar o meu caráter com o caráter de Cristo, colocar o prumo de Deus na minha vida e ser santificado por Ele. Isso é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Uma última coisa que eu queria dizer para os irmãos é ter paciência e ser perseverante para estampar em nós o caráter de Cristo, porque não é fácil. Amém? Deus não vai lá e pá! Vai brilhar uma luz em você e pronto, você vai estar transformado. Não, isso é para o dia da ressurreição. Amém? É paulatinamente. É com tranquilidade, bom ânimo, perseverança, é que nós vamos nos transformando. Só que os irmãos têm que perceber que essa transformação, ela tem que chegar na tua vida. Não precisa as pessoas falarem, porque elas vão reparar, mas o irmão tem que parar um pouco e pensar como ele tem melhorado. Nós precisamos fazer uma autoanálise e ver que nós temos melhorado. Eu disse para os irmãos que eu era muito organizado nas coisas. Eu estou me policiando nisso. E agora algumas coisas eu já sei onde está, porque eu uso e coloco no lugar. Amém? É difícil para quem é largado. Difícil botar as coisas no lugar certinho, arrumar. Mas nós temos trabalhado nisso. Amém? Fazendo uma autoanálise, nós precisamos ver o que nós precisamos mudar em nossas vidas para nós melhorarmos. Quer conhecer uma pessoa? Pergunta para a esposa dele. Quer conhecer uma pessoa, André? Pergunta para a mãe e o pai dela como é que é. Não pergunta para ela não, porque ela vai mentir. Não é que ela vai mentir, ela vai, aumentar alguma coisa, diminuir outra. Mas quem está perto de nós nos conhece. Sabe que nós somos falhos, mas sabe que nós buscamos a perfeição. Amém? É assim que nós devemos ser. As pessoas têm que ter bom juízo de nós. A pessoa tem que falar assim: não, pode deixar lá como aparecido, porque ele é uma pessoa de confiança. Não, deixa que eu não aparecido, não, pelo amor de Deus. O que é isso, meu irmão? Não pode ter uns desses. Não é verdade? Nós precisamos estar aqui, atentos, na brecha, esperançosos, de que nós podemos sair aqui na porta de Jesus que pode voltar. Nem em casa nós vamos chegar. Amém? Paciência e perseverança. Um escultor, ele pega uma peça e ele trabalha na peça bruta, até que forma uma obra de arte. E não é com um minuto, 30 segundos, mas às vezes vai dias, meses, para aquilo ficar perfeito do jeito que ele criar. Assim também é a nossa vida. A constância, a muita repetição de práticas boas nos leva à perfeição. Amém? Que nós possamos ser perfeitos, como a palavra diz para nós sermos. Que nós possamos ser irrepreensíveis, como a palavra diz para nós sermos. E que em tudo nós possamos dar glória e graças a Deus, pelo que Ele tem feito por nós, pelo que Ele faz, e ainda por que Ele vai fazer.
Estampe em vocês, meus queridos, o caráter